Então, né, continuando com a ajuda da nossa colega Priscila também, a gente reuniu todo o material dos nossos pimentões retangulares e vamos começar a conversar sobre eles hoje. Primeiro, queria abordar os temas dos nossos dois pimentões mais recentes, né, que a gente tem trabalhado ainda pouco no quesito de uma expansão por todo o nosso território, mas que também são excelentes opções para a gente trabalhar, principalmente dedicados, aqui a gente colocou estufa, né? Então, pimentões direcionados principalmente para cultivo protegido, que são o belga e o raptor. Né? De novo, a gente trouxe os dois pimentões que são os principais do segmento retangular colorido. O belga, ele tem toda essa questão do amarelo intenso, do padrão do mercado, da qualidade que se exige, né, para esse pimentão de alto valor agregado. E o Raptor também, né, no seu vermelho, eu gosto de chamar ele de um vermelho Ferrari, bem intenso, né, bem brilhante, também muito atrativo pela sua qualidade e sua pós-colheita. Então, quando a gente está falando principalmente desse mercado estufa, a gente está abordando muito a questão dos materiais terem um fruto de excelente qualidade, né? O fruto que se compra com os olhos. Então, esses dois pimentões, eles já trazem essa característica para a gente poder trabalhar e atender os principais mercados de distribuição do Brasil. Em termos dos seus pacotes de resistência, a gente trabalhou muito a questão das viroses com os pimentões, né, do mosaico amarelo e também da sua tolerância a xantomonas. Mesmo não sendo o principal alvo de doença, xantomonas em cultivo protegido, a gente tem essa observação também desses materiais. A questão do belga é uma planta bem compacta, né? Tanto o belga quanto o raptor, se você for comparar com as plantas em arquitetura, quanto ao jaguariúna e o herculano, por exemplo, são plantas que tendem a ser mais compactas e que os seus frutos são principalmente dedicados ao mercado de frutos coloridos, né? Por que a gente diz isso? Porque na questão do belga, se você for comparar ele com os nossos outros materiais, por exemplo, ele vai apresentar a característica de um fruto verde um pouco mais claro do que o próprio fruto do herculano ou de jaguariúna. Não chega a ser um descarte, ele poderia ser comercializado como verde, mas o que a gente indica aqui é que o seu fruto amarelo ele é muito mais intenso e tem muito mais qualidade de brilho e de formato de fruto, então acaba sendo extremamente atrativo para quem trabalha o pimentão colorido. Então, a gente coloca muito o seu destaque de coloração e também de sabor. Sempre quando a gente está trabalhando os frutos coloridos, né, a gente tem que trabalhar todo o conceito de que o pimentão tem que ter os 4 lóculos bem formados, ele tem que ter uma coloração atrativa e ele também, no terceiro ponto, ele também tem que atender na qualidade do consumidor final que se busca esse sabor do fruto, esse que vai manter a continuidade da comercialização do pimentão lá na ponta. Aqui a gente colocou alguns alvos, né? Ele vai assemelhar muito mais com o formato, por exemplo, né, que a gente colocou do fruto do camaro, né? E comparado com o nosso antigo barão, por exemplo, para quem lembra do pimentão que a gente trabalhava alguns anos atrás, ele é um pimentão mais retangular, então ele é um fruto mais alto, né? Ele aproxima mais da característica 2:1 da qualidade de formato de fruto. Então, aqui a gente sempre destaca, né, o ponto de colheita dele. Geralmente, os produtores de amarelo, eles estão trabalhando muito esse conceito de quando o fruto começa a colorir, então, de 1/3 a metade do fruto colorido é onde se procede com o ponto de colheita. E o destaque, né, da sua padronização, da sua excelente formação dos 4 lóculos e do seu amarelo, trazendo a característica bem intensa. Fora isso, né, a gente também tem aqui o destaque da coloração dele, trazendo, né, ele começa a fazer essa transição para o fruto maduro e trazer a qualidade e o brilho
que é muito exigente na gôndola brasileira, né? O que a gente destaca aqui também dele, principalmente para seu cultivo, seu posicionamento em campo aberto, é que também, diferente do herculano, os frutos do belga, eles já possuem o cálice um pouco mais aprofundado, tá? Então, é uma planta também que vai ter características de tolerância a xanthomonas, mas no posicionamento, se for um posicionamento numa área com alta intensidade de chuvas, caso você queira posicionar em campo aberto, só ficar bem atento que pode ocorrer o acúmulo de água no cálice do fruto. Portanto, para o posicionamento de um fruto amarelo a campo aberto, a gente vem trabalhando com mais sucesso o pimentão herculano. Já o pimentão Raptor também traz toda essa característica, essa arquitetura de planta que a gente vem abordando, e o seu vermelho intenso. Então, trabalhar os dois tipos de mercado, né? Aqui a gente vai atacar o principal mercado, né? Que é onde a gente vai buscar essa padronização e essa qualidade para o fruto vermelho. O destaque do Raptor é uma alta padronização dos seus frutos. Ele tem uma capacidade de ter uma excelente carga, um bom pegamento de frutos, e ele mantém o padrão muito constante ao longo de toda a planta. A gente até colocou aqui um alvo diferente, né? Ele é diferente de quem está procurando o mercado Taurus, por exemplo, por ser um fruto um pouco menor nas suas dimensões, mas ele ganha muito mais que ao longo de toda a sua planta, ele vai fornecer para o produtor um número muito maior de frutos e uma padronização excelente. Então, você vai conseguir trabalhar uma longevidade de colheita e uma garantia de qualidade desses frutos por uma janela muito maior. Então, aqui é um conceito muito importante para se trabalhar o Raptor, de abordar muito a janela de colheita do material e a formação, padronização dos seus frutos. Aqui a gente mostra também o verde, eu também acho muito atrativo, muito interessante o verde do Raptor, mas com certeza o seu vermelho, o seu brilho, a sua intensidade de cor é o que mais vai destacar do material. E já que a gente está falando de pimentão colorido, o produtor que foca para a produção exclusiva de colorido, ele está de olho em agregar valor na sua produção, né? Então, tanto o Raptor quanto o belga sempre vai ter essa qualidade, esse acabamento, que a gente chama um acabamento mais fino dos seus frutos, né? Onde ele vai poder realmente agregar valor na sua lavoura. Antes de mudar para os dois pimentões aqui, em relação a termos nutricionais, a gente vem trabalhando uma formação muito semelhante. Eu vou explicar em seguida a formação do herculano, e essa formação do herculano, onde eu vou indicar o da estufa, também encaixou muito bem com a formação de Raptor e de belga. Então, agora, quanto a herculano e jaguariúna, também aí já os pimentões que vocês têm visto bastante nos nossos grupos do WhatsApp, toda nossa divulgação de materiais e todo o compartilhamento de resultados acontecendo aí pelo Brasil. Eu acho que esses são materiais que o pessoal já captou bem a mensagem, todo mundo tem trabalhado com eles, tem trabalhado tanto para o foco verde quanto com o foco colorido dos materiais, e os resultados estão aí, né? Transformar, né, trazer essa qualidade de pimentões retangulares, mas que não fiquem limitados ao ambiente protegido, que vocês podem e devem explorar muito a sua capacidade de produção a campo aberto, né? Então, esses dois materiais também, com sua alta resistência a viroses e com uma excelente adaptação, principalmente nas características dos seus frutos, né? São frutos construídos com formato retangular, mas sem a característica de cálice profundo. Então, eles não vão acumular água. A arquitetura do fruto permite essa drenagem da água durante as chuvas, né, na época de alta intensidade, e permite também que o produtor tenha um maior valor agregado em sua lavoura, com uma otimização dos custos de produção. E olhando para a situação.
Então, começando pelo herculano, essa foto é recente, da última visita do Robson e do Camilo, se eu não me engano. Também teve um outro compartilhamento, agora não lembro de cabeça qual dos dois. Mas aqui a gente destaca, né, como vinha a gente vem falando e como estava destacado também nas últimas experiências compartilhadas, né, a questão da sua planta ser muito vigorosa, do pegamento dos frutos serem facilitados, né, da qualidade dos frutos, tanto para o foco verde quanto para o seu foco colorido, né, a maturidade que esses frutos atingem, eles atingem também com um amarelo intenso, e sua aptidão de cultivo, né, pensando agora esses materiais em época de colheita, onde a gente está ainda no pico do verão, né? Então, produzindo pimentões coloridos a campo aberto, embaixo de calor e chuva, né? Então, isso é a característica de desenvolver uma genética tropical, né? De desenvolver materiais realmente adaptados para o cultivo no clima brasileiro. Certo, então a gente vem também com a característica das suas paredes, também muito espessas, né, que esses pimentões, os pimentões maduros, eles também são avaliados pelo seu peso, pela sua boa formação, tanto da qualidade das paredes, né, de ser uma parede lisa, bem firme, quanto a espessura da mesma. Então, aqui a gente coloca, né, o último compartilhamento essa semana foi comparado até com o pimentão Camaro também, e também teve um excelente resultado, mas também nós temos experiências tanto no comparativo verde, para quem está trabalhando como alvo dos mercados de Dara, por exemplo, e outros cultivos de amarelo, como o do próprio Pepone. E aí a gente vê a versatilidade dos dois materiais, tanto do herculano quanto do jaguariúna, em se adaptarem nos cultivos protegidos e principalmente nos cultivos a campo aberto, e o seu foco tanto de pimentões colheita como pimentões verdes, como maduros. Então, né, mais uma vez, a característica da parede, e aqui um foco, né, para pimentão verde, com 55 dias pós-transplante, né, e a sanidade da lavoura, né, a campo aberto, e a qualidade e padronização dos seus lóculos e o tamanho dos frutos. Então, é um baita material para quem quer trabalhar e quem está buscando esse tipo de mercado junto aos produtores. E aqui até se pode propor novos negócios. De repente, um produtor que tem foco exclusivamente de pimentões verdes, mas pretende trabalhar parte da sua lavoura para agregar o valor aos seus materiais, deixar parte da lavoura maturar um pouco mais os frutos e ter algumas caixas de pimentão colorido, com o herculano e com o jaguariúna, ele consegue fazer esse tipo de manejo. Então, ele consegue aumentar também a rentabilidade, né, do seu ciclo de cultivo, fornecendo diferentes materiais, né, pimentão verde, pimentão colorido, dentro de um mesmo ambiente de cultivo. Isso é otimização. E a coloração dele, né, atingindo esse amarelo bem intenso, bem chamativo, chega a ficar dependendo da época do ano, chega a ficar um tom de mostarda, né? Quão intenso vai ficando o amarelo do herculano. Quanto ao seu manejo nutricional, né, então, se for uma condução como lamuio, aqui eu digo como foco de colheita verde, é atentar principalmente à concentração entre o seu quarto e quinto nós, né? Ali onde ele vai ter uma maior bifurcação da planta, então, consequentemente, ele vai pegar um maior número de frutos. E antes dessa formação, realmente, no momento da polinização e do pegamento desses frutos, atentar principalmente para o fornecimento correto de nitrogênio e cálcio para o bom alongamento e formação das paredes, né, da parede celular. E ali você já vai superar essa questão da formação e da uniformidade dos frutos ao longo da planta. Já para estufa, mas aqui eu diria estufa barra campo, com o seu foco para colorido. Então, você pode também trabalhar e observar bem a questão do enchimento das paredes. O pimentão colorido, ele sempre vai ter o maior número de sólidos
sólidos solúveis na parede dos frutos. Então, para ter esse transporte de sólidos solúveis, para ter uma boa formação do sabor do brix e da pós-colheita do material, atentar bem a sua formação com cálcio e potássio. Essa é a grande diferença para quem vai trabalhar o manejo para esses frutos maduros. E aqui existe todo um manejo que você pode fazer. Então, se o seu foco da sua lavoura é 100% para frutos verdes, você vai trabalhar muito mais uma questão de nitrogênio e cálcio, um leve fornecimento de potássio, claro, mais um ciclo constante de atuação por todo o ciclo da cultura. Já para a formação de frutos maduros, ou se você for trabalhar parte da lavoura com frutos maduros, nesse momento que se opta por deixar algumas plantas segurarem esses frutos por esse tempo, ou mesmo em toda a área da lavoura, é fornecer durante esse momento ali, geralmente entre 35, 45 dias após o pegamento do fruto, trabalhar o enchimento dessas paredes para boa translocação de cálcio e de potássio. E o grande foco, né, aqui também olhando a característica do herculano maduro, como eu citei em relação ao belga e o raptor, a grande diferença está no fornecimento de potássio, né, no enchimento desses frutos, né, no momento ali de que a parede, o tamanho da parede do fruto terminou o alongamento e vai partir realmente para o enchimento e para a translocação de sólidos. Então, nesse momento, você pode segurar o nitrogênio entre 10% e 15% e pode aumentar um pouco a relação em detrimento de potássio, justamente para facilitar a maturação desses frutos. No momento que tenha uma descarga, pensem no pimentão como uma cultura que se assemelha, dada a devida escala, ao ciclo do café. Então, você vai ter uma colheita e a planta entra num estágio de novo repouso, volta a ser um pouco vegetativa, e depois uma formação dessa carga e maturação dos novos frutos. Então, você pode ir equilibrando essa planta entre os momentos de colheita, com o fornecimento de maior potássio no momento que esses frutos estão maturando, e caso você tenha frutos ainda alongando depois dessa colheita, você pode reduzir um pouco o potássio e voltar a fornecer nitrogênio até o final do alongamento do fruto e voltar a fornecer potássio para ele. Então, você pode ir trabalhando com essa curva de produção dos materiais para ter o maior sucesso e garantir a maior longevidade dessas plantas. Entrando no pimentão jaguariúna, então, assim como o conceito da planta do herculano, jaguariúna já vem sendo mais conhecido pela maioria de vocês hoje. É uma planta extremamente versátil, muito adaptada. Eu falo até que me surpreende porque ela se adaptou muito mais a mais regiões do que a gente esperava até no início do lançamento do material, visto que a gente planta quase que literalmente do Oiapoque ao Chuí, né? Então, o material vem realmente se adaptando ao clima quente, seco, ao clima mais frio e úmido, ao clima quente e úmido. É uma planta extremamente resiliente, muito vigorosa, com excelente sanidade, e isso vem trazendo frutos de excelente qualidade, né? Que é o principal para o produtor de pimentão. Então, é uma planta que, para quem está focando no mercado verde, ela entrega excelentes qualidades de frutos, né, muito padronizados, parede muito firme, excelente característica pós-colheita, justamente pela firmeza, espessura dessa parede que ele consegue formar, mas também, né, pela sua padronização, sua excelente brilho, coloração e, claro, também para sua característica maduro, né? Então, também é um fruto que tem uma coloração vermelha muito atrativa, uma planta mais vigorosa, né? Se for comparar com a planta, por exemplo, do Raptor, ela vai ser uma planta de maior porte final. Então, também a sua adaptação muito, muito bem feita, né? Para trabalhos em campo aberto, né? E aí, de novo,
trabalhos em campo aberto, não só da sua cobertura foliar, do seu vigor, mas também da arquitetura dos seus frutos, que permitem a drenagem do cálice durante essa época mais úmida, que é a de maior risco para a produção do pimentão. Aqui de novo, né, então, os relatos, né, a gente tem sempre os compartilhamentos aí dos frutos, da qualidade, da boa formação das suas paredes, né, e aqui o destaque a gente sempre coloca da formação do seu cálice, dos seus 4 lóculos e da espessura da parede e padronização dos seus frutos na lavoura. Então, esse aqui é até um resultado que chamou BIM, né, então também temos diversos resultados aí, aí a gente vai poder conversar bastante também sobre o Jaguariúna agora no final. O manejo nutricional, muito semelhante ao manejo do herculano, então também é uma possibilidade para o produtor trabalhar os dois materiais simultaneamente na lavoura. Você pode trabalhar Jaguariúna e herculano e pode colher 80% dos frutos dos dois verdes e formar o mesmo tipo de caixa, então você pode agregar esses materiais e comercializá-los como um produto só no final, e também pode deixar ali 10% de cada um maturando na sua lavoura e agregar valor na produção, vendendo também frutos coloridos. Eu acho que esse é o grande pulo do gato para o produtor de pimentão, né? A gente sabe que são tempos de inflação, né? A gente tem as características, principalmente dos custos de produção elevados. O produtor de cultivo protegido sempre vai ter um custo mais alto, vai também tirar boas produtividades, então vai acabar compensando. Mas o produtor de campo aberto, que vai tirar um produto de qualidade num custo de produção mais baixo, se torna mais eficiente, né? E por essa eficiência, atrelada à qualidade dos pimentões que ele pode tirar verde e colorido, aumenta a rentabilidade também do produtor. E o produtor com boa rentabilidade, ele volta a comprar nossa semente, né? Então é isso que a gente quer, que ele se mantenha e seja mais sustentável no seu negócio e que tenha maior disponibilidade de aumentar suas lavouras ou de voltar a comprar conosco. E em questão do manejo nutricional também, você pode trabalhar numa mesma área de produção e pode trabalhar o mesmo manejo nutricional dentro dos dois pimentões, dentro do mesmo ciclo de cultivo. Bom, até aqui estava falando mais dos nossos pimentões retangulares. Queria aproveitar também para a gente abordar o nosso porta-enxerto. Vocês também têm visto muito aí pelo Brasil, é uma realidade hoje, os porta-enxertos e as enxertias, elas eram mais restritas há 5 anos atrás, e hoje a gente percebe relatos cada vez mais de todos vocês que se vem trabalhando o mercado de enxertia a nível nacional, né? Então é importante a gente também trabalhar o conceito do nosso porta-enxerto arcano. A questão que sempre vão perguntar, né, tanto o cliente quanto o viverista, é por que trabalhar um porta-enxerto, né? E se pergunta não só para pimentão, se perguntavam para tomate, para berinjela, para todas as outras espécies que em algum momento se começou. E os porta-enxertos, eles vêm trazendo diversas soluções para diferentes problemas que os produtores enfrentam no dia a dia, né? A gente focado aqui na questão do pimentão, para produtores com característica de cultivo protegido em estufas, e principalmente esses produtores que trabalham em estufa, mas cultivo no solo, é um problema recorrente, por exemplo, a salinização desse ambiente de cultivo. Então, esse excesso de sal, as cultivares tradicionais de pimentão, geralmente são menos tolerantes ao excesso de sal e têm maior dificuldade de se, né, formar como planta, se desenvolver, um sistema radicular pleno e poder garantir a longevidade da lavoura. Outro problema recorrente é que quando um produtor constrói uma estufa, né, um ambiente protegido, e existe
o risco, e isso vai sempre existir, mesmo com todas as boas práticas que podem se fazer, de inoculação de um patógeno, seja um nematóide, uma fitóptera ou algum outro patógeno nocivo de solo. E isso é o risco também, né? Porque isso são todas as empresas, né? A gente olha muito para o desenvolvimento da cultivar e cada vez mais as suas características de qualidade de fruto e de produtividade. E muitas vezes esses materiais podem não ter uma resistência ou outra, né? Então, se o material tem um fruto excelente, uma excelente qualidade, mas não tem resistência à fitóftora, por exemplo, é limitante para aquele produtor que tem o inóculo de fitóftora dentro da sua estufa de cultivo. Ele não vai poder trabalhar aquele material. Então, ali ele pode fazer uso do porta-enxerto, como é o caso do arcanjo, e voltar a produzir um pimentão de qualidade, uma planta sadia, dentro desse ambiente dele que era muito restritivo, né? A mesma situação para os nematóides de galha em geral. Então, trabalhar também essa característica de maior resistência a nematóides e enxertar os materiais e trabalhar com aquele fruto-alvo, aquela qualidade-alvo que o produtor busca, atrelado a um sistema radicular mais resistente. Então, é isso que a gente coloca o nome do arcanjo, né? Ele tem um nome muito interessante, que é justamente, né, que remete a uma proteção e tudo mais, né? Mas esse é o foco que a gente realmente quis desenvolver em nomear esse produto assim, né? Porque ele realmente traz essa resiliência à lavoura, né? Quanto à compatibilidade, o Arcanjo, a gente já testou esse material com todo o nosso portfólio de pimentões, com N materiais também de outros portfólios de outras empresas, e a compatibilidade dele foi 100% em todas essas situações. Então, é um material muito adaptado, muito rústico, e a gente sempre destacou a fortaleza dele, aí sim é realmente a sua questão de ser uma raiz muito forte, mas atrelada a isso também uma raiz muito rústica, é um material muito agressivo. Então, até quando eu falei em questão do, do seu desenvolvimento do sistema radicular, né, vocês podem observar que é uma raiz extremamente desenvolvida, né? Olha o tamanho dessa planta, né, a idade que ela se encontra e o tanto de raiz que o arcanjo, né, enxertado com esse pimentão, conseguiu formar em tão pouco tempo de cultivo. Então, é isso que a gente traz da característica do seu sistema radicular ser tão agressivo e tão forte. E, claro, aí a gente está falando da questão, por exemplo, citei primeiro da salinização. Por ser um sistema mais agressivo, ele vai conseguir se desenvolver mais mesmo em um ambiente restritivo, né? O único parênteses nessa situação, assim, o porta-enxerto, ele também não vai fazer milagre, né? Se a gente tiver um solo salinizado a nível deserto do Atacama, também não vai produzir, mas ele vai ajudar um produtor no manejo restritivo de alta salinidade do solo a formar uma planta, enquanto ele também está trabalhando para reduzir a salinidade total, porque isso não é algo que ele deseja dentro do seu ambiente de estufa. Quanto às suas questões de pragas, a gente vem notando muito bem a sua alta resiliência, principalmente para fitóptera e nematóides. Então, é um material muito agressivo, ele não permite a multiplicação dos nematóides de galha, e isso é excelente para o pimenteiro, né? Permite a verdadeira absorção de nutrientes e translocação desses nutrientes para a parte aérea e não permite a multiplicação da praga. E assim também como a fitóptera. Então, né, são os dois principais limitantes, fatores limitantes para o sistema radicular do pimentão quando presentes na área. E o arcanjo traz toda essa qualidade, né? Quanto ao semeio, é sempre uma questão do que o viverista levanta, né, principalmente na hora de formar a muda. Geralmente, como recomendação padrão, a gente sempre passa no mesmo dia do cavaleiro, né, até pelo seu vigor, a formação, ele vai acompanhar muito bem o nosso portfólio de cavaleiros, os nossos pimentões da parte aérea.
Mas existem algumas situações onde é interessante trabalhar com o viverista, dependendo da técnica de enxertia, o ponto, principalmente, onde ele vai enxertar. Se vai ser acima do cotiledo, Nippon, acima será. Então, isso pode diferenciar entre 0 a 2 dias, dependendo do manejo, o ponto de enxertia que esse viveiro vem trabalhando. Tá? Então, ali você, junto com cada cliente, consegue trabalhar especificamente esse ponto ideal de enxertia do pimentão. Então, a gente veio notando que não só atrelado a esse pacote de resiliência da planta, tanto a nível de patógenos quanto a nível de qualidade do material, mas isso também vem garantindo todo o nosso portfólio de pimentões uma longevidade e um vigor de planta. Porque se a raiz está saudável, se a planta consegue absorver com qualidade água e nutrientes, ela tem maior eficiência em translocar esses materiais para as áreas onde realmente são necessárias, nas folhas e nos frutos. Então, a planta tem maior eficiência de absorção e de utilização dos nutrientes que você está depositando no solo. Então, o arcanjo também vai garantir para o produtor de pimentão o maior vigor e a maior longevidade das suas plantas de pimentão. Aqui a gente tem mais um exemplo. Esse é um produtor lá de Alambari, o Matias Gomes, né? Foi compartilhado também nos nossos grupos, acho que uns 2, 3 meses atrás. Né? E aqui também o destaque, né? Olha bem a formação da base do arcanjo e as dimensões que essa raiz atingiu, né? Se você for pensar, são praticamente 50 centímetros de diâmetro de enraizamento e uma profundidade acima de 20 centímetros. Então, pensa todos os nutrientes que a gente está disponibilizando quando a gente quer formar um pimentão, né? E o quanto de nutriente a gente está jogando no solo, né? Se for no solo ou também no vaso. E muitas vezes, se a nossa planta não conseguiu formar bem a raiz, ela não tem a capacidade de captar aquele adubo que a gente está jogando por cobertura ou por fértil irrigação. E quanto mais desenvolvido for esse sistema radicular, maior a chance de captação. E daí que a gente tira o conceito de eficiência de absorção de nutrientes. Se você tem radicelas sendo formado aí nesse ambiente de pelo menos 50 por 30, né, essa zona radicular, imagina o quão eficiente essa planta pode se tornar comparada a uma planta não enxertada. Então, isso também é um argumento que a gente trabalha aí não só a nível do viverista, mas principalmente a nível do produtor, né? Também, mais uma vez, assim como a gente veio falando das características do belga, do raptor, do herculano, do jaguariúna, essas características onde você pode trabalhar eles com o arcanjo e potencializar ainda mais as qualidades que a gente veio citando dos materiais. O arcanjo você pode também recomendar para outros materiais nossos. Pode até ser com os nossos materiais de Phytophthora, né? Por que você enxertaria um material que já tem resistência à Phytophthora, né? Você pode buscar outras características, você pode buscar a característica da maior eficiência de absorção de nutrientes, ou você pode estar com algum problema, por exemplo, a nível de nematóides no solo, e não está conseguindo combater com os nossos outros materiais. Então, são exemplos de que você também pode trabalhar o mercado de lamoio, ou o mercado dos mini pimentões, ou dos pimentões blocos, também enxertados com o arcanjo, né? Mas hoje a gente preferiu colocar nessa situação dos retangulares, porque a nossa visão é bem nítida que os principais produtores de pimentão que vem enxertando hoje são os produtores de pimentão retangular. E nada impede de expandir para os demais segmentos também do mercado. Então, né, um resumo aqui do que eu vim falando com o arcanjo. A gente pode trabalhar com os nossos 4 pimentões retangulares,
Podemos trabalhar também com outros segmentos de pimentão, lamuio, cloque ou até mini pimentões, né? Se você tem uma gama de trabalhos para fazer na sua região, ambiente a campo, ambiente protegido, e está em dúvida em como começar a trabalhar com os materiais, você pode seguir esse diagrama mais simplificado, né? Colocando os seus pimentões, o jaguariúna, o herculano, nos posicionamentos a campo e nos posicionamentos em estufa, você pode iniciar com Belga e Raptor, por exemplo. Um último tópico que eu só queria abordar aqui para a gente também poder discutir e refletir aqui no final é em relação aos porta-enxertos piratas. Não é tanto uma questão do pimentão, a gente sabe que é principalmente para outras espécies, como tomate, mas que nós todos temos que ficar de olho, né, e orientar sempre que possível os viveristas e todo o pessoal envolvido na cadeia de sementes, né, porque realmente fazer toquinho de plantas é um tiro no pé de todo o nosso setor, né? Se a gente fizer essa semente virar 2, 3 plantas que sejam, a gente está depreciando, né, todo o trabalho e toda a cadeia sementeira do país, né? E vamos acabar estimulando a queda nas vendas, nossas próprias vendas, né? E uma queda da venda afeta toda a cadeia, né? Todos nós envolvidos em vendas, em desenvolvimento, e todo o pessoal, por exemplo, interno, não só da Feltrin, mas de outras empresas, né? Porque vai diminuir a rentabilidade, o retorno desses investimentos. E quanto menor o retorno, não tem almoço grátis, né? Então, quanto menor o retorno financeiro, menor o retorno para pesquisa e desenvolvimento de novos cultivares, por exemplo, ou até pesquisa e desenvolvimento, de repente, de uma embalagem, né, da empresa. Então, o quanto mais isso acontecer, esse cenário se repetir de toquinhos e tudo mais, menor vai ser o próprio incentivo em todo o setor para desenvolver novas tecnologias, né? E nesse momento a gente pode deixar todo o setor exposto, porque quanto menor o nível, ou qualidade, ou número de soluções que as empresas forem capazes de apresentar, maior é o risco para todos nós, porque pode entrar uma nova praga, por exemplo, uma nova praga de solo, como foi o evento no passado de fusariose, até chegar a Fusarium 3, a murchadeira, a própria fitóftora, né? Então, a gente está exposto a esse tipo de entrada de pragas sem todo o setor conseguir se estruturar de modo a se proteger dela, aí acaba prejudicando todo mundo, né? Então, vai prejudicar o viverista, que vai ter uma menor demanda de formação de plantas, ou que, de repente, vai até ter um risco de sair do negócio de enxertia, porque os que estão sendo feitos hoje, né, não vão ter mais efeito. Pode também afetar todo o mercado consumidor, né? Se a gente for não conseguir produzir novos frutos de pimentão ou de tomate numa qualidade ou numa quantidade que a nossa sociedade precisa, a gente vai inflacionar o mercado, né? Aí vem todas aquelas notícias de o preço subiu e tudo mais, mas por simples falta de oferta, né? E isso é um ciclo vicioso, né? Isso vai gerando cada vez maior dificuldade do setor se manter dinâmico, né? Então é extremamente importante que a gente trabalhe juntos, né? O Ministério da Agricultura tem um sistema de monitoramento e de identificação de boas práticas, né? Não só das questões sanitárias, mas da questão de boas práticas de trabalho, tá? Então todos os viveiros, né, devem possuir um Renazem, e esse Renazem é atrelado ao Ministério da Agricultura. Então, o Ministério pode aparecer nos viveiros e tentar identificar, por exemplo, a prática de formação de toquinhos, de muda e etc., entre outras questões. E as punições envolvidas podem ser desde uma multa até o encerramento ou suspensão das atividades daquele viveiro.
é um grande risco, né, para quem é um viveirista ou para quem está exercendo esse tipo de prática. O que a gente propõe como empresa Feltrin é trabalharmos juntos, né? Vamos buscar soluções. A gente acredita que o toquinho não é uma questão que vai trazer um grande ganho de capital para ninguém, tá? Pelo contrário, ele vai só dificultar seu trabalho, aumenta a sua mão de obra, você perde a uniformidade da qualidade daquelas mudas, aumenta o seu risco de doença dentro do viveiro de mudas, né? E de repente o que a gente precisa é trabalhar mais juntos, estar, né, um setor, né, um elo dessa cadeia, entendendo e cooperando com os demais, né? E aí a gente consegue não só uma segurança fitossanitária, né, uma maior segurança fitossanitária, como também uma segurança genética, né, da gente trabalhar esse conceito, desenvolvimento juntos, né, trabalhar até a formação de novos cultivares lá na frente. E o crescimento sustentável, sustentável para todo o setor, né, onde todos os elos vão estar envolvidos realmente na produção, no desenvolvimento, comercialização e geração de novos materiais que vão retroalimentar, né? Aí a gente vai estar, quando a gente fala de trabalhar com boas práticas, é trabalhar num setor dinâmico onde todos esses elos consigam crescer juntos.